Deus escreve certo por linhas tortas e o autogoverno. Salve, meu nome é Renato Veiga e hoje eu gostaria de falar um pouco, eu estou com abrir o céu de agora, desse momento, e falar um pouco sobre o céu de agora, alguns acontecimentos recentes que têm acontecido astrologicamente, a gente refletir um pouco sobre a experiência na nossa vida, o que nos acontece cotidianamente. Temos agora temos Nó do Norte, Sol, Mercúrio e Vênus em Peixes, Saturno e Netuno no primeiro grau de Áries e Marte a 28 graus de Aquário. São 6 planetas de uma distância um pouco maior do que 30 graus. A Lua se aproximando de Virgem, onde fará um eclipse lunar agora no dia 3 de março. Os 3 planetas transpessoais mudaram de signo recentemente, vão mudar daqui a pouco. Plutão entrou em definitivo em Aquário, Saturno e Netuno entraram em Áries recentemente, Urano vai entrar em Gêmeos no meio do ano. Então os 3 planetas transpessoais mudaram de signo, de arquétipo, de energia, e Saturno, o planeta limítrofe, no último visto a olho nu, também mudou de signo. Estamos no ano 1 na numerologia, um ano do novo ciclo. Como lidamos com as mudanças? Como lidamos com os acontecimentos que acontecem na nossa vida, as oportunidades novas que surgem? Deus escreve certo por linhas tortas. Torta para quem? Temos também nesse exato momento, o Sol, o Marte fazendo uma quadratura com Urano. Isso fala de muita impaciência, intempestividade, ansiedade, impulsividade. Agora, de manhã, eu fui fazer minha corrida, e da minha casa até o lugar que eu corro e volto, eu vi aproximadamente entre carros e motos, 10 veículos avançando o sinal. O que nos impede de ficar parado no sinal por 2, 3, 4 minutos, de avançarmos no sinal vermelho? Existe um provérbio chinês que fala que um momento de paciência pode evitar um grande desastre, e um momento de impaciência pode arruinar uma vida. Então, refletimos um pouco sobre isso, sobre o que nos movimenta para essa impaciência de não conseguirmos esperar algo. E aqui o sinal é apenas uma metáfora, Podemos olhar para toda a nossa vida e que a gente não consegue esperar um tempo, Muitas vezes a gente está no elevador, aperta o botão várias vezes. Uma única vez ele é suficiente, não vem mais rápido se apertar várias vezes. E falando dessa palavra que no início do vídeo que a gente falou do autogoverno. O autogoverno é uma palavra muito saturnina. Ele entrou agora em Áries, esse é um novo ciclo no zodíaco. Como é que está o equilíbrio da nossa inteligência emocional com a nossa inteligência cognitiva lógica? Das nossas emoções com a nossa razão? Há um equilíbrio ou há uma volatilidade onde a gente navegamos entre os dois lados, entre os dois polos? Então, quando a gente fala Deus escreve certo por linhas tortas para quem? Será que reclamamos sempre do que acontece conosco, um certo emocionalismo, um certo sentimentalismo, de que queremos ser de um jeito, mas não acontece, ficamos nessa reclamação, tudo acontece com a gente, nos sentindo credor de todos, da vida, do universo, e que quando falo Deus, eu não estou falando de uma religião, estou falando de uma força universal. Então, quando acontece os acontecimentos que acontecem na nossa vida, a gente fica nesse momento de reclamar, de que não foi do nosso jeito, como a gente queria, ou aproveitamos e olhamos aquilo como um aprendizado, como algo novo a ser aprendido, a ser evoluído, mais uma prova para nosso processo evolutivo. Estamos em um ano de mudança, um ano 1 na numerologia, os 3 planetas transpessoais e Saturno mudando de signo esse ano. Como é que é o novo para a gente? Quando chega uma experiência nova, algo novo, nos restringimos, nos defendemos, nos afastamos por medo desse novo, por medo do desconhecido, e lembrando que é desconhecido que a gente não conhece. No momento que a gente passa a conhecer, deixa de ser desconhecido. Enquanto não dermos um passo para conhecer, seguirá desconhecido.
Ou será que o novo a gente entra de cabeça sem refletir muito, sem perceber se é um movimento de impulsividade, né? Um movimento de impaciência, de irmos afoitamente, né? Até mesmo reclamando, já que é assim, vou assim mesmo e pronto. Então, como é que lidamos com o novo? Lidamos de forma intempestiva, impaciente, ou lidamos de forma restritiva, né? Nos defendendo, defensiva? Então, Deus escreve certo por linhas tortas para quem, né? Talvez nós que temos um olhar torto para o que acontece e deixamos de aproveitar essas experiências como mais uma etapa do nosso processo evolutivo. E ficamos nesses sentimentalismos, emocionalismos, racionalismos, e ficamos parados, ou temos movimentos impacientes, né, de como avançar um sinal. Se o sinal fechou, é importante termos ali parar por 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, e temos a oportunidade de olharmos para a gente, o que estamos vivendo, né? Quando a gente tem o movimento de avançar alguma coisa, a gente consegue ainda parar e opa, não vou avançar, e perceber o que nos movimentou a avançar, né? Esse momento de impaciência pode arruinar uma vida, pode causar um acidente, né? Esse aspecto de Marte com Urano, essa quadratura fala de acidente, né? Fala de eletricidade, acidentes elétricos, né? Então, é um conjunto de situações, né, que está acontecendo. Gostaria de compartilhar aqui, conversar um pouco sobre, né, os processos novos que nos chegam, como lidamos com os processos novos que chegam, se nos defendemos, se agimos impulsivamente, né, se queremos o nosso jeito e ficamos apenas reclamando com excessos de emoções, excessos até de explicações lógicas, ou excessos de emoções e sentimentalismos, ou nos justificando, nos defendendo logicamente, racionalmente, e não aproveitamos o que chega, né? Se somos pacientes ou somos impacientes, né, com o que nos chega, sem dar um primeiro passo afoito, mas também sem dar nenhum passo. Então, quando eu fui hoje correr, né, e vi essas situações, foi muito me chamou a atenção, porque foram várias situações em diversos sinais diferentes, né, daqui até onde eu corro, entre motos e carros. Então, me chamou a atenção para essa impaciência, né, e quando eu olhei aqui no céu agora, né, tem o Marte fazendo quadratura com Urano, né, e estamos num momento de muitas mudanças, né, de planetas mudando de signo, então novas energias chegando, novas energias acontecendo, estamos no ano 1, então talvez estamos num momento de muitas coisas novas surgindo, nessas mudanças novas, então não estamos conseguindo lidar com nossas emoções, né? Então, como é que está esse nosso autogoverno, né? Estamos equilibrados entre as nossas emoções, a nossa inteligência emocional e a nossa razão, a nossa inteligência lógica e cognitiva. Estamos tendo paciência para refletir, mas que não quer dizer evitar, que não quer dizer nos defender. Paciência, temos pausa para refletirmos em silêncio e tomarmos a ação que for necessária, ao invés de sermos impacientes ou ficarmos imobilizados. Então, pensarmos um pouco isso, refletirmos um pouco isso, né, sobre que linhas tortas para quem? Linhas tortas para nós, que nós apenas reclamamos e não aproveitamos o que nos chega, as provas que nos chegam para o nosso aprendizado e que nos remetem ao nosso autogoverno. Se estamos sempre reclamando porque há um desequilíbrio no nosso autogoverno. Como podemos equilibrar? É isso.